tempos em tempos, os noticiários mostram tragédias que envolvem o desmoronamento de prédios, às vezes causado pela chuva, pela erosão que mina o alicerce de um prédio. E a gente sabe o relevo, a topografia aqui de Salvador é de fato muito variado, né? Em altos e baixos, em montes, e às vezes as pessoas constroem sem o devido cuidado, e isso então termina causando um desabamento. Fiquem tranquilos, porque aqui na igreja, segundo o presbítero Edson Leonardo e o projetista aqui, cavaram aqui cerca de 12, 13, 14 tubulões. O que é tubulões? É uma estrutura feita pela engenharia de 1 metro, mais ou menos, de largura, e que penetra 13 metros até encontrar a rocha. Então fiquem tranquilos, nós estamos bem com relação a isso. Mas aqui em Salvador, vez por outra, acontecem problemas. E aconteceu há cerca de 1 ano, no bairro de São Caetano, que um edifício desabou e, graças a Deus, não teve vítimas fatais. E o laudo técnico, ele apontou falhas graves, apontou a ausência de um engenheiro, a ausência de um projeto bem feito e a ausência, o uso de materiais de baixa qualidade. A confiança no conhecimento empírico, muitas vezes, que as pessoas têm na sua própria percepção, é um descuido que, se estiver nessa base estrutural, vai levar ao colapso o edifício que ali foi construído. Vocês sabiam que não é diferente da vida cristã? Quando confiamos em nós mesmos, quando confiamos nas nossas tradições, quando confiamos nas nossas posições e deixamos de fundamentar a nossa fé nas Escrituras Sagradas, em Cristo, nós corremos sérios riscos. Pois bem, foi assim que aconteceu com o povo de Deus, quando caminhou no deserto durante 40 anos. Foi assim também que o apóstolo Paulo, utilizando esse evento lá do Êxodo, discorre para a igreja de Corinto, chamando a atenção daquela igreja com relação aos perigos da falta de atenção com aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Então, eu quero, a partir disso, que você abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e os versículos de 1 a 13 vão exatamente trazer uma perspectiva paulina, a perspectiva de Paulo, do evento do Antigo Testamento, ocorrido muitos anos antes, séculos antes. E isso vai servir de lição para nós nesta manhã. Diz assim o texto sagrado: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que,
não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, poderosa palavra. E nós suplicamos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor Deus aplique essa palavra nos nossos corações, que o teu Santo Espírito ilumine mentes e corações, para aqueles que já são teus filhos, que sirva de alimento sólido para a caminhada cristã, e para aqueles que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que eles também sejam impactados por essa palavra pregada com fidelidade, e o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, tornando-as novas criaturas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo traz uma séria e importante exortação à igreja de Corinto. Você deve estar lembrado que todos esses capítulos, o capítulo 8, 9, está nos falando aqui, nos trazendo alguma advertência com relação à liberdade de consciência. E mais uma vez Paulo vai abordar isso aqui, sim, de forma contundente. E neste texto, então, o apóstolo Paulo ele destaca que Deus concede ou concedeu grandes privilégios ao seu povo no passado. Ele concede privilégios ao seu povo no presente. Mas que esses privilégios não são imunizantes com relação a quedas e tropeços. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes em nossas vidas nós contemplamos a bênção de Deus, a ação de Deus, muitas vezes a ação sobrenatural de Deus, fazendo coisas maravilhosas, operando verdadeiros milagres. E como que nos acostumamos com isso, achando que isso é suficiente para que nós não caiamos mais, nós poderemos então ser soberbos, e não é isso que as Escrituras Sagradas nos dizem. Por isso, todo cristão deve estar atento, muito atento, e buscar compreender os possíveis, muito possíveis, fracassos e quedas alheias. Porque muitas vezes nós não queremos compreender a queda dos outros, e queremos que os outros aceitem os nossos, compreendam os nossos. Então é preciso nós
olharmos para a queda dos outros não com um olhar de reprovação, mas sim, para que nós possamos aprender com os erros das pessoas, com aquilo que aconteceu em toda a história do povo de Deus, e assim possamos aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas. Nós somos chamados então a viver em fidelidade, com fidelidade diante de Deus, que cuida de nós em toda e qualquer situação e sempre nos oferece um escape para resistirmos à tentação. Essa questão não é nova. Lembram, Tiago fala isso na sua epístola, quando ele nos diz assim que ninguém ao ser tentado, diga fui tentado por Deus, e ele vai dizer, porque Deus não é tentado por ninguém, e a ninguém ele tenta. Mas tem pessoas que querem utilizar-se dessa desculpa esfarrapada para justificarem os seus pecados. Então, o Senhor Deus, mesmo em meio a essa dificuldade, Ele nos oferece um escape para resistirmos à tentação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com base nisso que nós estamos falando até agora, eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema, firmes em Cristo, advertência, queda e escape. Firmes em Cristo, advertência, queda e escape, destacando em primeiro lugar a advertência, ou seja, os privilégios espirituais não garantem a firmeza da fé. Os privilégios espirituais não garantem a firmeza da fé. Os versículos de 1 a 4, então, são o foco dessa primeira parte do nosso sermão. Observe que o apóstolo Paulo, ao exortar os crentes da igreja de Corinto, ele recorre aos ensinamentos dados pelo Senhor ao longo da história da redenção, digamos assim, ao longo da história do povo de Deus, da travessia do povo de Deus no deserto, durante aqueles 40 anos de perseguição, de peregrinação, desculpem. Meus irmãos, 40 anos num deserto abrasador, sem muita água. E vocês sabem que o brasileiro, mundialmente, é conhecido como aquele que mais toma banho, né? Mais do que peixe. Pois bem, mas imagina você passando 40 anos peregrinando numa terra com escassez d'água, numa terra inóspita, com as questões naturais de um deserto, os animais que ali estão, os insetos, ainda bem que não tem barata, ou tem, mas tudo isso durante 40 anos, e Deus então ensina aquele povo, e como nós sabemos, meus irmãos, o povo de coração duro, você não acha? É um povo de coração duro, mas vocês também são, nós somos também, igualmente um povo de coração duro, porque nós temos a revelação de Deus como um todo para as nossas vidas hoje. Mas mesmo assim, fazemos as mesmas coisas. Então por que a gente fica julgando o outro, né? Pois bem, Paulo vai utilizar-se, no primeiro versículo desse capítulo 10, dessa conjunção ora, para introduzir a sua exortação quanto ao uso da liberdade cristã, que nós não conseguimos ainda, muitas vezes, mesmo sendo já adultos, alguns carecas de saber, né? Tem muitos carecas por aqui, inclusive eu, mas às vezes a gente já está sabendo disso, mas muitas vezes não sabemos usar corretamente o uso da liberdade cristã. Confundimos as coisas, liberdade com libertinagem.
e com um estilo característico próprio de Paulo. Acho muito interessante essa fraseologia que ele usa várias vezes nessa epístola. Também na epístola aos Tessalonicenses, quando ele diz assim: não quero que ignoreis. Ou seja, com relação a esse assunto, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele quer informar aquela igreja, aqueles irmãos, a respeito de coisas importantes que eles deviam levar em consideração. Então, ele chama a atenção dos seus leitores para o importante ensinamento que se segue. A sua argumentação, meus irmãos, se baseia em um fato histórico incontestável. E que fato histórico era esse? A travessia do povo de Deus no deserto. Aquele povo teve experiências marcantes, de fato inexplicáveis para um ser humano comum, não é? Eles viram a ação de Deus. Mas mesmo diante de tantas provas incontestáveis, e isso aí é mais do que prova para nós outros hoje, que não é para só crer depois de ver. Tanto é que Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Tem gente por aí querendo ter experiências extrasensoriais, esotéricas, transcendentais com Deus, porque só assim Deus fala comigo. Mas aquele povo teve tantas experiências com Deus e mesmo assim caiu em pecado. E a maioria deles, nos diz o texto, que não entrou na terra prometida. Então Paulo usa os versículos 3 a 5 para destacar que eles estiveram sob a liderança de Moisés, mas que de fato era Deus quem os guiava por aquela travessia, permitindo assim que eles pudessem presenciar esses maravilhosos sinais e maravilhas. Imagine você com sede num deserto, 55 graus centígrados, água, quero água. Não tem, mas de repente Deus disse: Moisés, fala a rocha. E aí Moisés obedece, né? Porque em vez de falar, ele bate na rocha. E daquela rocha, mesmo assim, brota água potável. Então, isso era simplesmente maravilhoso. E o versículo, no versículo 1, nós podemos ver que eles foram protegidos do sol por uma nuvem, simbolizando a presença de Deus. O Salmo 121, né, nos traz uma ideia assim. Essa nuvem que protege o povo da insolação, do calor excessivo, dos raios UV, simbolizava a presença de Deus, a mão de Deus sobre o seu povo. Eles viram isso. Também eles viram, meus irmãos, o livramento que Deus concedeu quando eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, fugindo do exército de Faraó. E há quem diga: aquilo era uma maré baixa. Então o pessoal foi, a maré já estava baixa, mas uma maré baixa afogou os exércitos de Faraó. Olha que, não é? Então é uma prova de que de fato foi um milagre que aconteceu. O Senhor Deus fez o seu povo passar a pé enxuto e o exército de Faraó pereceu. E ainda outra coisa a destacar é que a liderança de Moisés, orientada por Deus,
deu àquele povo uma identidade comunitária. Deu àquele povo uma identidade comunitária. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Alimentaram-se do mesmo maná e beberam da rocha que simbolizava Cristo, fonte de sustento físico e espiritual. Eles viram tudo aquilo. Mas uma segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, meus irmãos, além dessa advertência, desses privilégios espirituais que não garantem a firmeza, eu quero destacar em segundo lugar a queda, que é o pecado repetido que nos leva à ruína. Às vezes a gente brinca com o pecado. Se você está brincando com o pecado, cuidado, é brincar com fogo. Quem brinca com fogo se queima. Pois bem, meus irmãos, depois de relatar esses fatos históricos positivos, extremamente positivos da ação de Deus, fazendo com que o seu povo caminhasse, Paulo agora, por meio de uma adversativa, ele prepara-se para introduzir o seu ponto principal na exortação. A maioria daqueles que saíram do Egito pereceu no deserto porque Deus não se agradou deles. Já imaginaram? Uma grande multidão, 600 mil homens saíram do Egito. Eu faço aquele cálculo, né? Se existiam 600 mil homens, e o texto bíblico diz isso, eu estou botando 1 para 1, mas a gente sabe que não é, tinha 600 mil mulheres e 600 mil crianças, só aí 1.800.000 que saíram do Egito para a terra de Canaã. Mas um número, sem dúvida, muito maior. Mas desses 600 mil homens, todos pereceram de uma idade para cima. Eles pereceram, nenhum ficou vivo, porque foi a mão de Deus derramando juízo sobre eles. Mas observe, meus irmãos, que Paulo vai acrescentando mais detalhes, afirmando que os atos cometidos por aquele povo desagradaram inteiramente a Deus, e eles deveriam olhar para aqueles exemplos, os crentes de Corinto, para aquele exemplo negativo, como algo que deveria evitar que eles cometessem os mesmos erros, desejando coisas mais. E que coisas mais eram essas? O apóstolo Paulo não deixa por menos, e diz aqui no texto: entre esses pecados que eles praticavam, mesmo gozando de grande privilégio de serem parte do povo de Deus, de serem protegidos pela mão de Deus, de serem alimentados, de terem água, eles estavam cobiçando aquilo que não poderiam cobiçar. Eles estavam praticando a idolatria. E essa idolatria estava associada às festas regadas, à bebida, a vinho, à diversão. Exatamente fazendo um contraste com a santidade de Deus e a exigência da exclusividade de Deus, de ser um Deus único, que exige todo louvor e toda adoração. E isso acontece quando Moisés está recebendo as tábuas da lei. Mas não só foi isso, meus irmãos. Não só foi a idolatria, a cobiça, mas também o povo se prostituiu ao adorar um falso Deus, Baal Peor,
E por causa disso, por causa desse pecado, uma prostituição que envolvia ali os homens, num só dia, morreram 23 mil homens. Imagina, meus irmãos, se acontecesse no nosso meio, nos nossos dias, isso também, quantos prostitutos não ficariam mortos? Além disso, porque foi mais, Paulo também cita que eles provocaram a ira de Deus. E Deus então envia serpentes abrasadoras. E além de provocar a ira, eles fizeram algo que é muito natural dos nossos dias, que é exatamente a murmuração. Murmurar. Pois bem, eles murmuraram contra Deus. E Paulo vai afirmar que Deus mandou uma praga sobre aquele povo. E mais de 14.700 pessoas caíram mortas como consequência direta dessa desobediência. Imagine se caíssem mortos hoje os murmuradores de plantão. Como eu sou santo, só ia sobrar eu, não era? Claro que não, todos nós, né, pecamos. Mas eu quero, em terceiro lugar, destacar a advertência renovada. Porque há uma advertência que o apóstolo Paulo continua fazendo àquela igreja, justamente por conta do perigo da autoconfiança. E como nós somos autoconfiantes, irmãos, nós confiamos demais em nós mesmos. Nos versículos 11 e 12, Paulo reafirma que aqueles fatos históricos que ele acabou de narrar servem então como uma advertência ao povo de Deus, seja em Corinto ou em qualquer outra região do planeta, em qualquer outra localidade, não somente na época ali no primeiro século, mas também para toda e qualquer época. São advertências dadas pelo Espírito Santo que vão então ser úteis em qualquer momento, porque é a palavra de Deus que é eterna. Pois bem, meus irmãos, salta aos nossos olhos a importância da revelação bíblica. Deus se revela aos homens de duas maneiras. De uma forma geral, pela natureza, e o Salmo 19 diz isso, os versículos de 1 a 6, né? Quando nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. E ele se revela de forma especial através da sua palavra. As Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento, que nós lemos aqui, o texto da Confissão de Fé, falando exatamente sobre isso. Então, a importância da revelação bíblica, meus irmãos, porque Deus vai além de se revelar através das obras da natureza, se revela de forma especial por meio da sua palavra. Para que nós não cometamos os mesmos erros que aqueles irmãos cometeram. Meus irmãos, vem vivendo em um tempo muito distante, um lugar completamente diferente, uma cultura diferente, até uma língua diferente. Enquanto nós lemos da esquerda para a direita, o hebreu, não é, lia da direita para a esquerda. Os caracteres completamente diferentes. Mas é claro, Paulo está escrevendo aqui em língua grega, que é a base também da nossa língua portuguesa, não é? Tem muitas coisas em comum, mas é de fato diferente. Mas é interessante como Deus
faz chegar até nós hoje a sua palavra, para que nós saibamos, para que nós conheçamos qual é a sua vontade. E sabe qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Sabe o que é que Ele quer de nós? O coração. É o que Ele quer de nós. Um comentarista famoso, publicado no Brasil pela Vida Nova, chamado Press Benvan, ele afirma que o ponto alto dessa passagem que nós estamos discorrendo aqui é exatamente o versículo 12. Veja aí na sua Bíblia, né? Porque segundo ele, Paulo usa um exemplo das escrituras hebraicas e compara a autoconfiança dos fortes. Ele fez isso no capítulo 9. E ele vai fazer uma comparação, então, com a atitude dos israelitas que, apesar de terem experimentado a poderosa salvação de Deus na travessia do mar, eles se queixavam a toda nova situação. É como se Deus concedesse uma bênção, aí vem outra dificuldade, porque no mundo tereis aflição, aí você agora começa a reclamar dessa nova situação, e assim sucessivamente, porque nós sempre não estamos conformados com aquilo que nós temos. A advertência então feita pelo apóstolo deve nos colocar no nosso devido lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós achamos que nós somos o centro do universo. Muitas vezes nós pensamos que somos os melhores, que somos os maiores, que estamos de pé. Mas, na verdade, nós somos os medíocres, os menores, e estamos caídos. Por isso a advertência, quando ele diz, aquele que pensa está de pé. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de 1988. 1988 foi uma época muito efervescente no mundo cristão, evangélico, no mundo inteiro. Estávamos aqui diante de uma expansão do Evangelho, e isso era trazido através dos chamados televangelistas norte-americanos. Entre eles dois em especial. Um que era líder de audiência mundial, e líder de audiência na TV norte-americana, um pastor batista chamado Jim Bakker, e um outro que era exatamente um grande evangelista das igrejas da Assembleia de Deus, e o nome dele era Jim Swaggart. Jim Swaggart era um indivíduo extremamente arrogante, e eu lembro que ele fazia sérias, eu acompanhava isso, ele fazia sérias críticas a Jimmy Bakker, dizendo que ele desviava recursos, as ofertas que ele recebia para o programa. E ele tornou isso público, eles tiveram debates na televisão, expondo as suas entranhas. E ao fazer então essa crítica a Jim Bakker, ato contínuo, pouco tempo depois, o Jim Swaggart foi flagrado bêbado e com uma prostituta na cidade de Louisiana. E foi um escândalo mundial. Filmado, passou no Fantástico. Ou seja, ele era tão orgulhoso, ele pensava que estava em pé, mas na verdade ele não estava.
E os fatos então revelaram isso. Precisamos ter cuidado também quando apontamos para o outro. E o último lugar que eu quero tratar aqui é que existe um escape. Porque Deus é fiel e Cristo é o caminho. Presta atenção, Deus é fiel e Cristo é o caminho. Esse é o escape, não há outro. Pois bem, meus irmãos, se não for o Senhor, nós estaríamos perdidos. Eu ainda continuaria morto nos meus delitos e pecados e vocês também. Mas é muito importante porque Deus garante a sua assistência a nós para que nós possamos vencer o pecado, não por nós mesmos, mas porque Cristo já venceu por nós. E o que é que nós precisamos fazer? Nada mais senão confiar nele e resistirmos firmemente contra o mal. Eu sei, o pecado. O pecado, ele nos assedia tenazmente, não é? Você deve ter consciência que o diabo sabe quais são as suas fraquezas. Eu sou ser humano e vivo com a minha esposa Jane já há vamos fazer 44 anos esse ano de casamento. Então, eu conheço as fraquezas dela, ela deve conhecer as minhas, poucas as minhas, tá? Mas a gente conhece. Mas imagina você que o diabo conhece as nossas fraquezas e ele bate exatamente nelas, como um lutador de boxe. Ele sabe qual a fraqueza do seu oponente, se ele já está machucado, então ele vai bater lá para derrubá-lo. Por isso, meus irmãos, nós devemos resistir firmes contra o pecado até a luta, até o sangue, mas ele providenciou o escape. E aqui eu falo para os jovens, especialmente para os jovens. Vocês precisam lutar para vencer o pecado, para vencer o diabo. E eu cito aqui 2 exemplos. José do Egito. Estava na casa de Potifar, era assediado pela mulher de Potifar, mas ele não pecou, ele correu do pecado, ele correu da cena, ele não deu margem para o pecado. É assim que você deve fazer. Se você sabe qual é o seu pecado, trate de se livrar de tudo que o conduz a ele. E o outro exemplo que eu trago aqui para vocês é o exemplo de Daniel, o jovem Daniel, levado cativo para a Babilônia. Quando em Daniel 1:8 nós encontramos dizendo: e Daniel aceitou firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias e manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, não se contaminar. Jovens, vocês precisam lutar por isso. E vocês só vão conseguir se estiverem diante do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, todos nós devemos proceder. Afinal, sendo nosso Deus misericordioso, Ele tanto limita a tentação. Vocês sabem disso, não é? Lembram do que aconteceu com Jó? Quando o diabo queria destruir a vida de Jó e Deus limitou até onde ele poderia tocar. Pois bem, Deus limita a tentação. E não somente isso, Ele ainda nos provê um livramento, um caminho de escape, uma rota de escape, para que nós não pequemos contra Ele. Irmãos, caminhando por fim, eu quero trazer algumas lições aqui. Se essas foram verdades para a igreja de Corinto, baseado no que aconteceu na travessia do povo
no deserto, o povo de Deus. O que dizer para nós hoje essas exortações? Vejamos então essas lições. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu trago para vocês, para todos nós hoje, uma séria advertência. E o que eu vou dizer pode parecer paradoxal, pode parecer sem sentido, mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós podemos dizer que nós somos crentes, nós podemos nos batizar, professar a nossa fé, nós podemos participar do culto com alegria, e como é bom ver a igreja cheia e todo mundo alegre para participar do culto, como é bom. Nós podemos, meus irmãos, sem dúvida alguma, louvar o nome de Deus. Nós podemos ouvir e até mesmo amar, escutar bons sermões que são pregados por diversos pregadores. Nós podemos participar dos meios de graças, pregação da palavra, santa ceia, comunhão com os irmãos, batismo. Ainda assim, nós podemos não ter uma fé verdadeira em Cristo. É mais ou menos aquilo que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4, ele vai dizer: são os iluminados. São os iluminados, experimentam de tudo isso, e não experimentam do melhor, que é ter a vida transformada, que é ter o coração cheio da alegria do Espírito, que é ter do seu interior fluindo rios de água viva. Tudo parece, mas não é. Você parece um crente, vive como um crente, vem à igreja para participar do culto como um crente, mas na essência não é um crente. Então eu quero dizer que esse é o momento então de você tomar uma decisão concreta. Abrir os seus ouvidos e deixar o Espírito Santo convencer você daquilo que precisa, daquilo que está errado, daquilo que falta na sua vida. Não desperdice o seu tempo. Segunda coisa, meus irmãos, os mesmos pecados que o povo de Deus cometeu no deserto, ainda hoje ameaçam o povo de Deus, como também ameaçaram a igreja de Corinto. Precisamos, pois, estar atentos, meus irmãos, porque se somos verdadeiramente crentes, nós já morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Foi Ele quem nos libertou do império das trevas e nos deu luz, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É a Ele que nós devemos imitar. Sua morte na cruz, meus irmãos, nos concedeu a vitória definitiva. E versículo 37, capítulo 8 da Epístola aos Romanos diz que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. A sua justiça foi atribuída a nós e por isso, meus irmãos, nós somos justificados. Agora nós temos paz com Deus, verdadeira paz com Deus. Sendo Ele então um modelo para que nós copiemos e vivamos, nós devemos amá-lo, devemos imitá-lo. E lembrem-se que Ele venceu toda a tentação no deserto, depois de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, Ele venceu a tentação por meio da palavra. Terceira lição, terminando, tenham calma. Cristo é o centro da história e não você. Por isso, a autoconfiança, meus irmãos, é uma armadilha perigosa. E eu quero lembrar a vocês aquilo que diz as Escrituras Sagradas, que a soberba precede a queda. Cuidado com a sua soberba, porque ela precede a queda. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos rápidos para julgar. É interessante que nós criticamos, não é?
os ministros da Suprema Corte do Brasil. Dizemos que eles investigam, que eles acusam, que eles julgam, que eles condenam sumariamente. Mas nós fazemos a mesma coisa com o nosso irmão. O que nós queremos é nos beneficiar, porque nós somos ególatras. E isso é pecaminoso. Mas eu quero lhes apresentar um caminho melhor. O caminho melhor é não cair. E a única forma de evitar que você caia é se humilhando debaixo da mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele exalte você. Cuidemos, meus irmãos, para que nós não caiamos em tentação. E a quarta e última lição. A vitória sobre a tentação não se origina em nós mesmos. Pois a nossa natureza é pecaminosa, só vai querer aquilo que não é do agrado de Deus. Mas a vitória sobre a tentação, ela é uma dádiva dada por Deus, que as Escrituras Sagradas chamam de Pai das luzes. É Ele quem nos fortalece para vencer o pecado que bate sempre à porta do nosso coração. Lembra daquela músicazinha antiga de criança? Toque, 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 quem será? É a voz do tentador, com garras de horror, chamando as criancinhas para a perdição. Fujamos, ovelhinha, para perto de Jesus, para perto de Deus. Então, um dos segredos da vitória, meus irmãos, está exatamente na vigilância espiritual, está no temor e na confiança a Deus e em sua fidelidade, que nos sustentará no dia mau. E eu concluo dizendo, com tantos privilégios concedidos por Deus para as nossas vidas, para o povo de Israel, para nós como um povo, como nação de Deus, como também privilégios concedidos à igreja de Corinto, que era uma igreja que possuía todos os dons espirituais, mas cheia de problemas. Será exagero nós pensarmos que corremos um sério risco? Eu acho que não. Claro que não. Por isso nós precisamos, meus irmãos, ser perseverantes, vigilantes e totalmente dependentes de Deus, porque o nosso Deus é fiel e nos dará também o escape da tentação. E aí nós utilizaremos de forma correta a liberdade cristã nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.